Meus irmãos, eu estou fazendo exposição na verdade, uma visão panorâmica de cada livro do Novo Testamento. Então, nós começamos em Mateus, hoje nós fizemos de 1 Pedro. E quando nós estávamos passando pela carta de Tiago, eu disse à igreja que esta carta, ela é tão prática e tão exortativa ao coração do povo de Deus, que eu acredito que esta carta ela deveria ser exposta, opinião minha, opinião desse humilde pastor, de que esta carta deveria ser exposta uma vez por ano, uma vez que ela trata de questões tão práticas da vida cristã. Então, no dia que eu falei sobre isso, alguns irmãos falaram para mim: pastor, expõe a carta de Tiago. Eu já havia feito isso aqui na igreja, feito a exposição de toda a carta. E aí essa irmã falou assim: agora o senhor expõe para os mais novos, para quem chegou agora, que a gente não ouviu. Então, atendendo esse desejo dos irmãos de ouvir a carta de Tiago, versículo por versículo, eu estarei iniciando hoje a exposição desta carta, que é tão importante para a igreja e principalmente para a igreja dos dias de hoje, pela praticidade que ela tem e as exortações que ela traz a cada um de nós na nossa caminhada com Deus. Portanto, dito isto, peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias em Tiago capítulo 1, versículos de 1 a 4, onde nós iniciaremos então a exposição desta carta. Tiago capítulo 1, de 1 a 4. Mesmo assentados, irmãos, mas eu creio que há um zelo e temor da parte de toda a igreja, nós faremos a leitura do texto sentados, mas com muito respeito, é claro, que não é posição que nos faz ser reverentes ao nosso Deus, mas um coração contrito, compungido e derramado diante de Deus é que nos faz ser reverentes a esse Deus. Então, mesmo assentados, vamos proceder à leitura de Tiago, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Nos diz assim um texto: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar e pedir a Deus que traga sobre os nossos corações as orientações necessárias. Ó Deus, nós te louvamos, adoramos o Senhor, ó Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Esse é o nosso fim principal: glorificar o Senhor e ter prazer no Senhor. Agora, ó Deus, que nós acabamos de ler a tua santa e bendita palavra, clamamos que o teu Espírito Santo esteja conduzindo este momento para a glória do Senhor e edificação daqueles que aqui vieram e daqueles que também irão assistir este vídeo em seus aparelhos. Ó Deus, abençoe o teu povo, cuida de nós, ajuda-nos, ó Deus, a caminhar contigo, ajuda-nos, ó Deus, a te agradar em tudo que fizermos. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é uma carta muito prática. É uma carta que traz algumas exortações à vida cristã. O autor dela é Tiago. Tiago era meio-irmão de Jesus. E esta carta ela fora escrita em cerca de 49 depois de Cristo. Os teólogos entendem que foi a primeira carta do Novo Testamento a ser escrita. Esta carta, ela foi escrita para as 12 tribos de Israel. O texto deixa claro quando Tiago fala no capítulo 1 que ele era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e está escrevendo as 12 tribos que se encontram na dispersão, e aí ele sauda aqueles irmãos.
esta carta, então, ela é direcionada, endereçada aos judeus que foram dispersos, que foram perseguidos e tiveram que ir embora da sua terra natal. Agora, é claro que ali não estava só uma comunidade de judeus, havia os gentios que faziam parte dessa comunidade cristã, mas na sua maioria eram judeus que passaram pelo processo da conversão. E eles então foram perseguidos lá na sua terra natal, porque eram cristãos. Agora eles estão dispersos, eles estão espalhados. Então essa carta ela foi escrita para esses irmãos que foram espalhados, e é uma carta circular. Circular por quê? Porque essa carta ela deveria passar por várias mãos, ser lida, ser estudada por várias pessoas. Esses irmãos, como eu disse, foram perseguidos na sua terra natal, tiveram que fugir para não serem mortos. Mas quando eles chegaram na terra dos gentios, ou seja, daqueles que não professavam a sua fé na pessoa de Cristo Jesus, esses irmãos, eles também foram perseguidos porque eram judeus. Então vejam bem, eles eram perseguidos na sua terra natal porque tinham passado pelo processo de conversão ao cristianismo, porque eles criam no Jesus. E agora eles são perseguidos numa outra terra, da qual eles nem faziam parte, porque eles eram judeus. Então imagina você que a vida desses irmãos não era tão fácil assim. Eles estavam dispersos por causa do cristianismo, e estavam sendo perseguidos e sendo recebidos de forma hostil, porque eram judeus. Na sua maioria eram pobres. Eles eram pobres. E eu fico assim a pensar, talvez nos dias de hoje, essa comunidade da qual Tiago escreve, talvez ela seria mal vista no meio evangélico, porque a mensagem que se prega é uma mensagem de uma teologia da prosperidade. Mas nós estamos aqui diante de um grupo que, na sua maioria, eram pobres, perseguidos, passavam por várias privações. Talvez esta igreja ou esse povo aqui não faria tanto sucesso nos dias de hoje, uma vez que a teologia da prosperidade tem sido pregada como sendo bíblica, e não é. A prosperidade que se fala biblicamente é uma prosperidade espiritual na pessoa de Cristo Jesus, ou podemos dizer a prosperidade no sentido de que temos pouco e conseguimos viver bem com esse pouco, porque Deus é quem nos abençoa. Portanto, esta era a situação desse povo que foi espalhado. Tiago então escreve porque havia grandes e sérios, graves problemas no meio desse povo. Quais eram os problemas dos quais esses irmãos enfrentavam? Eles enfrentavam provações, tentações, havia também favoritismo no meio deles, havia uma competição para saber quem era o melhor ou qual era aquela pessoa que deveria exercer a maior liderança no seio, como se houvesse essa hierarquia dentro da igreja do Senhor. Havia também um problema seríssimo de fofoca, onde alguns falavam mal uns dos outros, eles desobedeciam a palavra em alguns momentos e eram perseguidos. Era essa situação dessa comunidade dispersa da qual Tiago vai escrever. Por que Tiago escreve? Tiago escreve para dar maturidade a esses irmãos. Portanto, quando eu penso que esse é o grande propósito de Tiago, em dar maturidade a esses irmãos, entendo, irmãos, também que essa carta, ela é propícia a cada um de nós, porque nós precisamos também ter maturidade, uma vez que nós sofremos as mesmas coisas que esses irmãos lá sofreram. E já de primeira mão aqui, Tiago, depois de saudar esses irmãos, ele vai tratar do primeiro problema que eles estavam passando: provações. Provações. E é sobre esse tema que eu queria pensar com vocês a respeito de provações. Podemos tirar lições desse texto, podemos tirar lições a respeito desse tema, provações. Todos nós passamos por provações, todos nós. E quais são as lições que nós podemos então extrair do texto e que essas lições possam descer para os nossos corações e fazer grande diferença? A primeira lição, ela se encontra no versículo 2.
Olha o que ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Qual é a primeira lição que Tiago quer nos ensinar nesse texto? A primeira lição é que as provações, elas são compatíveis sim à vida cristã. As provações, elas fazem parte da vida cristã. Muitas vezes nós questionamos o nosso Deus a respeito da nossa caminhada com Ele. Quantas pessoas já não perguntaram para Deus: por que crente sofre, uma vez que ele é fiel ao Senhor? Por que muitas vezes os crentes passam por privações? Você tem tudo que você deseja? Certamente que não. Nós passamos por privações aqui ou ali. Nem sempre nós temos o que de fato nós desejamos. Nós passamos por privações. Por que muitas vezes o crente sofre prejuízos? Por que tem que servir a Deus mesmo em meio a tantas dificuldades, como disse o nosso presbítero aqui na sua liturgia, quando ele falou assim: olha, nós passamos por tantas dificuldades, por alguns problemas, mas nós não podemos desanimar. Às vezes é necessário fazer um sacrifício a mais para servir a Deus. Por que muitas vezes nós temos que passar por isso? Por que tanta doença no meio do povo de Deus? Tantas pessoas sofrendo com tantas enfermidades variadas, tanto no físico quanto no psíquico. Por quê? E às vezes a gente pergunta essas coisas. Se você for olhar a história de Jó, o próprio Jó faz essa pergunta para Deus. Ele pergunta a Deus o porquê de tantas coisas estarem acontecendo ali com ele. Mas, irmãos, a grande verdade que você e eu nós precisamos saber é que as provações, elas fazem parte da nossa vida. Nós não somos imunes às provações. Nós não estamos, irmãos, num campo protegido por Deus, do qual neste campo as provações, as lutas, elas não vão entrar e não vão nos atingir de forma alguma. O próprio Jesus advertiu o seu povo a despeito disso. Ele disse que nesse mundo o povo dele passaria por provações, por dificuldades, por aflições. O próprio Jesus diz: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas neste mundo vocês terão aflições. Vocês passarão por problemas angustiantes, que machucam a alma, que vão levar vocês ao choro, à dor. Eu estava, há pouco tempo nós saímos numa pescaria com os homens, e o Leonan e eu estávamos conversando à mesa, e é exatamente a respeito disso, de tantos problemas que a gente sofre, e alguns sofrem até problemas semelhantes, não é isso, Leonan? E nós falando ali, e aí a gente às vezes olha para a vida do outro e fala assim: eu nem imaginei que você estava sofrendo essa situação. Mas quantos de nós, irmãos, ou todos nós, passamos por provações, passamos por dificuldades? Paulo vai dizer que aqueles que querem viver piedosamente na presença do Senhor serão perseguidos, serão atribulados. Ele diz isso lá em 2 Timóteo 3,12. Ele está tratando ali o coração de Timóteo, falando: olha, Timóteo, você é um jovem pastor, mas tenha certeza no seu coração, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, passarão por privações, passarão por aflições, passarão por situações adversas. Portanto, irmãos, em toda a Escritura, em toda ela, o Senhor deixou isso claro a cada um de nós. Não estranha quando vir a provação sobre a sua vida. Pelo contrário, a Bíblia não diz que a postura que eu devo ter é de estranhar essas provações, mas de ter alegria no coração. E aí nós vamos saber o porquê que Tiago nos exorta a ter alegria quando nós passamos por provações. Mas a pergunta que fica é: de onde vêm as provações? De onde procedem as provações? Irmãos, as provações das quais você enfrenta procedem da sua humanidade. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós adoecemos. Nós somos frágeis.
Nós somos frágeis. A cada dia que passa, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. A cada dia que passa, você vai se definhando, fragilizando com a imposição dos anos sobre a sua vida. Eu tenho 47 anos e não tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 20. Fui fazer uma bateria de exames. Inclusive amanhã estarei levando ao médico. Estou até com medo estou com medo mais do médico do que do resultado. Porque eu fui olhar o resultado, glicose estourada no teto. Colesterol explodindo, triglicérides. Estou voltando no médico que há um tempo atrás disse a mim: você vai morrer, rapaz. Colesterol alto demais. E agora estou voltando pior do que da primeira vez. Eu vou escutar desse médico. Estou no medo dele, irmãos. Estou preocupado com a minha saúde, claro. Cortei açúcar, cortei refrigerante, uma série de coisas. Vou iniciar uma academia segunda-feira com a minha morena, minha esposa. Eu estou preocupado, mas estou mais preocupado com o médico. Ele vai danar comigo. E eu vou ter que escutar, caladinho. As provações, elas são impostas sobre nós por causa da nossa humanidade. Cada dia que passa, você vai definhando. Eu costumo dizer que cada ano que você comemora um aniversário é menos um ano tirado da sua vida. É menos um ano. Então as provações, elas procedem da nossa humanidade. Muitas vezes também as provações, elas procedem da nossa pecaminosidade. Nós pecamos e os nossos pecados geram, irmãos, algumas aflições, algumas angústias em nossos corações. Também as provações procedem da nossa vida cristã. Se nós quisermos viver piedosamente, seremos perseguidos. Nós estamos em um mundo, irmãos, em que nós estamos remando na contramão. Nós estamos em uma outra direção. Então, quando você se coloca, se posiciona em uma outra direção, você pode ter certeza que o mundo não estará satisfeito com você. Portanto, as aflições e provações procedem também da nossa vida cristã, do nosso compromisso com Deus. Também as provações, elas visam a glória de Deus. Muitas vezes nós reclamamos em meio às provações, mas irmãos, as provações, elas visam a glória de Deus. Por que que Deus nos prova? Deus nos prova muitas vezes para manifestar a glória dele. Uma certa feita, Jesus caminhando juntamente com os seus discípulos, ele encontra ali, se depara com um cego, e os seus discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Porque ele é cego de nascença. Quem é que pecou? Aí Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus usa as provações, irmãos, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder glorioso sobre nós. Quantas provações Deus já livrou você? Quantas vezes você passou por aflições e Deus manifestou a sua graça, a sua glória, e você saiu das suas tribulações e das suas aflições? E aí nós saímos muitas vezes das provações glorificando a Deus. As provações também, irmãos, muitas vezes Deus impõe sobre nós. Eu lembro quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus disse àquele povo: olha, eu trouxe vocês até o deserto para humilhar vocês, para deixar vocês passarem fome. Eu trouxe vocês para vocês sentirem sede, porque eu quis provar o coração de vocês. Eu quis provar os corações de vocês. Portanto, irmãos, as provações, muitas vezes o próprio Deus nos leva até a elas. Vocês lembram quando o povo sai do Egito e encontra ali o Mar Vermelho e está ali naquele beco sem saída? Quem foi que orientou aquele povo a estar naquele lugar? Foi o próprio Deus. Portanto, irmãos, as provações também, por muitas vezes, Deus que nos coloca nelas, porque Deus tem um propósito nelas. Primeira lição:
As provações fazem parte da vida cristã. Primeira aplicação, então. Uma vez que elas fazem parte da vida cristã, o que você vai fazer com as suas provações? Você vai baixar a cabeça? Você vai chorar? Você vai pedir a morte, como muitos dos profetas fizeram no caso de Jonas? No caso de Elias, quando entra numa caverna e pede a morte porque ele está correndo de medo de uma mulher? Então, irmãos, nós temos dois posicionamentos diante das provações: ou nós abaixamos a cabeça e deixamos ser sucumbidos por elas, ou nós levantamos a cabeça e enfrentamos. Certa feita, irmãos, eu passei por uma dificuldade muito grande com a minha família, e eu estava exausto, cansado, e vou ser sincero aos irmãos, teve um momento que eu pensei em desistir, falei, não dá, está difícil. E aí eu olhei para minha família, olhei para minha esposa, olhei para as minhas filhas e percebi, irmãos, que elas dependiam de mim. E eu disse para mim mesmo: olha, levanta, Rogério, levanta, porque tem gente precisando de você. Portanto, irmãos, é essa atitude que nós devemos ter. Não devemos nos dobrar diante das dificuldades, mas levantar a cabeça. E aí, o que nós vamos fazer com as provações? Se te der um limão, você vai chupar eles purinho, ou você vai fazer uma limonada que é muito mais saborosa? Ou você vai jogar o limão fora porque não sabe o que fazer dele? Tem gente, irmãos, que faz da vida cristã uma grande miséria. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi, que a mãe foi dar banho na criança, e a criança acabou fazendo cocô naquela banheira e sujou toda aquela banheira. O que fazer? Joga a banheira com a criança tudo fora? Ou troca a água e dá um outro banho na criança? Qual a postura que nós devemos ter então diante das provações? Levanta a cabeça, meu irmão. Levanta a cabeça, minha irmã. Avante, porque as provações fazem parte da vida cristã, e não só hoje, mas por toda a sua vida. Você resolve uma provação agora, pode ter. Eu falei isso há pouco tempo atrás. Quando você resolve um problema, o outro está esperando com a senha. Quantos anos você tem e olha para trás? Se você passou ali, nossa, esse ano foi o melhor ano, não tive problema nenhum. Me diga aí qual ano foi esse? Que você não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade. Por mais que a gente tenha esperança no dia 31 de dezembro de que aquele próximo ano vai ser o ano de grandes conquistas. Aí quando termina aquele ano que você teve tanta esperança, você olha para trás e ele está do mesmo jeito dos outros anos, cheio de lutas, cheio de aflições, cheio de problemas, mas Deus te ajudou a vencer aquele ano. Primeira lição: as provações fazem parte da vida cristã, então não tem para onde você correr. Diz o poeta: aonde você está, ela sempre estará lá. As provações, não tem como correr delas. A segunda lição que o texto nos vai ensinar é que as provações, elas são variadas. Quando você olha para o texto no versículo 2, ele diz: meus irmãos. Olha como é que ele trata com carinho essa comunidade. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele não está falando de uma situação específica, mas ele está falando de várias provações. O que Tiago está querendo nos ensinar? A palavra várias aqui, ela é importantíssima para a nossa análise doutrinária. A palavra que é poikolois, no grego, trazendo a ideia de várias tonalidades, trazendo a ideia de que há vários tipos de provações das quais nós enfrentamos provações que muitas vezes são fáceis, outras difíceis e outras que vão além das nossas forças, mas ele diz que há várias intensidades nas provações das quais nós enfrentamos. Se por um lado, irmãos, as provações são diversas, são várias e tem essas várias tonalidades, por outro lado, irmãos, nós temos a graça de Deus que também é de várias tonalidades. 1 Pedro 4:10 diz que a graça do Senhor, ela é multiforme.
Olha o que diz o texto. Serviram uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme também é a mesma palavra aqui usada para várias, é poikolós. Ele está dizendo que, assim como as provações têm a sua multiforme, as suas várias tonalidades, a graça de Deus também tem as suas várias tonalidades. Nós cantamos agora há pouco sobre essa graça de Deus. Nós cantamos o quê? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Tua graça nunca falha. Nós cantamos isso, meus irmãos. Nós falamos da graça de Deus que nunca falha e cantamos o texto do Salmo 23, bondades me seguirão todos os dias. Nós cantamos agora há pouco, se por um lado há essas tonalidades das provações, das dificuldades das quais nós enfrentamos, por outro lado nós temos a graça de Deus que é manifesta sobre nós. Deus nos ajuda, Deus nos dá suporte, subsídios para vencermos todas as provações das quais vêm sobre nós. Igreja do Senhor Jesus, crê nisso, mas crê com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus da verdade que está dizendo isso a nós. É o Deus da verdade, que nunca nos abandonou, que sempre manifestou a sua graça sobre nós. Para cada provação da qual você está enfrentando hoje, eu quero dizer a você, queridos, que Deus tem te sustentado com a sua multiforme graça. Ele tem sustentado. E outra coisa que nós precisamos entender, que o texto diz que as provações são passageiras. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, e não permanecerdes nas provações, mas o passardes por provações. Portanto, o Tiago está ensinando, irmãos, que não há tempestade para a vida toda. Pode até parecer um dia sem sol, escuro, nublado, cheio de tempestade, de angústias do inferno que muitas vezes apoderam de nós, mas essas coisas elas passam, irmãos, elas passam, uma vez então que as provações são variadas e a multiforme graça de Deus é manifestada em nós. Qual é então a nossa posição diante desta grande verdade? Senhor, seja glorificado, porque o Senhor nunca me abandonou em tempos em que eu precisei do Senhor. Deus nunca nos abandonou, irmãos. E eu tenho me firmado nesta verdade, quando eu tenho passado pelas lutas, pelas privações, eu digo, Senhor, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor sempre esteve comigo, portanto, Deus não deixa o meu coração temer as dificuldades, mas que eu possa reverenciar a Tua graça, o Teu favor sobre a minha vida, porque de fato, irmãos, vivemos da bondade de Deus. O cântico que nós cantamos é um dos cânticos mais lindos. Mas se prestou atenção na letra, primeiro ele fala que ama a Deus, e depois vai falar dos motivos dos quais o levou a amar a Deus. É porque a tua graça não falha, Senhor. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar. Quando foi que nós escapamos das mãos poderosas deste Deus? Nunca. Nós estamos na mão do Senhor, no controle do nosso Deus. Existe um lugar melhor para se estar do que nas mãos do Senhor, irmãos? Não existe. Lá é o melhor lugar para se estar, e é lá que você e eu estamos. Mas é uma terceira lição que eu aprendo a respeito das provações. Primeiro, que elas fazem parte sim da vida cristã, então não fique estranhado. Ah, meu Deus, eu sou fiel a Deus, eu vou à igreja, eu entrego o dízimo, eu isso, eu aquilo. Por que eu estou passando por isso? Não estranha isso não, meu irmão. Não estranhe isso.
E elas são várias. A terceira lição aqui é que Tiago vai nos mostrar que toda aprovação traz um ensinamento às nossas vidas. Se você for olhar o versículo 3 e 4, é exatamente sobre isso que Tiago está falando. Ele fala assim, ó, sabendo, ou seja, aprendam isso, gente. Ele inicia dizendo, aprendam, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir algo de bom em você, vai produzir em você perseverança. Uma vez que você passa pela aprovação, algo é produzido em você. Ele diz perseverança, e ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meus queridos, muitas vezes a nossa fé é testada. A nossa fé é testada para saber, não para Deus saber se a nossa fé é verdadeira ou se não é, se é genuína ou se é falsa, porque Deus conhece os nossos corações, mas as provações nos ajudam, irmãos, a evidenciar o que está dentro de nós, a nós mesmos. A nós mesmos. Deus revela a nós quem de fato nós somos por meio das provações. Quantas vezes você estava lá no um bom emprego, saúde maravilhosa, família, está todo mundo bem, e aí você glorifica a Deus, fala assim, Senhor, muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor, mas está um tempo de bonança, que maravilha. Aí quando vem a provação, aí realmente revela quem de fato nós somos, revela o nosso coração. Eu lembro quando eu estava no IBEL, e lá no IBEL tinha uma quadra, e nós jogávamos nessa quadra. E eu percebi uma coisa. Você quer saber quem é um crente, dê bola para ele correr atrás e fazer gol. Meus irmãos, eu vi uns crentes lá que, eu fiquei preocupado. Fazia falta na maldade, e aí de vez em quando saíam uns palavrões, e eu ficava horrorizado com aquele negócio. Falei, meu Deus, não tem lógica. Eu imaginei, o futebol vai evidenciar quem de fato esses irmãos são. Presta atenção, irmãos, as provações, elas servem para mostrar quem de fato nós somos, e o que precisa ser tratado em cada um de nós. Deus levou o povo para o deserto e provou aquele povo no deserto. Sabe o que eles fizeram? Eles reclamaram, eles murmuraram, eles falaram mal de Deus e falaram bem do Egito. Eles disseram que a maneira como Deus estava conduzindo-os naquele deserto não agradava os seus corações. Eles disseram isso. Eles disseram, olha, que lá naquele deserto Deus os havia trazido até ali para matá-los de fome, de sede, e que o Egito era melhor. Porque no Egito tinha sepulcros, no Egito tinha legumes, no Egito tinha água, no Egito tinha carne. Nas provações, eles elogiaram o Egito e reclamaram de Deus. E muitas vezes, irmãos, se nós não tivermos cuidado nas provações, nós reclamamos da pessoa de Deus. Porque todas as vezes que você reclama da sua vida, você está reclamando da maneira como Deus está conduzindo ela. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Portanto, irmãos, as provações trazem ensinamentos a cada um de nós. As provações servem para produzir em nós perseverança, servem para produzir em nós maturidade, para sermos mais cascudos. Para sermos mais cascudos. Eu tenho uma preocupação com a nossa geração, essa geração nova que está saindo. Fico imaginando se a grande tribulação chegar, como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque hoje é uma meninada aí que, meu Deus, não pode acontecer nada. Ai, doendo aqui. Ai, eu não dou conta. Eu quero morrer. Irmãos, que geração é essa que não conhece o seu Deus, que não entende que as provações, as dificuldades da vida é para fortalecer esse povo, tornar esse povo cascudo, firme,
Olha para os grandes profetas, olha para os homens lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, homens que passaram a fio de espada, apedrejados, perseguidos, enfermos, e homens que mantiveram firmes na presença de Deus e que não se dobraram diante das dificuldades. Por quê? Porque entenderam que mesmo diante daquelas dificuldades, elas serviam para trazer maturidade e fortalecê-los. Portanto, irmãos, nós precisamos ter a mesma opinião que esses irmãos, o mesmo espírito. Levanta a cabeça, seja cascudo, não permita que as dificuldades te façam molengão. Nós precisamos ser mais fortes. É para isso que as dificuldades servem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Deus usa as dificuldades, irmãos, para nos levar a um caráter semelhante ao de Cristo. A igreja não deveria se dobrar diante das dificuldades, mas levantar a cabeça. Tem uma mulher aqui nesta igreja que eu sou fã dela. Fã. Porque eu sei das dificuldades que ela tem enfrentado, dos problemas que ela tem enfrentado, e você vê sempre essa mulher com a cabeça erguida. E você conversa com ela, ela ainda dá uma risada, tá tudo bem, e ela tá. É assim que nós devemos agir. Eu já disse isso para ela, você é muito forte. Que bom que você é forte, porque eu sei dos problemas que você está passando. Mas eu sei que você é forte. E aí? Ou eu me lanço numa depressão, ou eu me lanço numa angústia, eu vou chorar até acabar as lágrimas, ou eu vou dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Queridos, em nome de Jesus, não saia daqui sem estar fortalecido na alma. Enfrente os problemas. As dificuldades nos ensinam a ser corajosos, pacientes, perseverantes, traz maturidade. E muitas vezes, irmãos, quando nós aprendemos essas coisas, nós glorificamos a Deus. Mas quando eu deixo de aprender essas coisas, irmãos, certamente Deus se entristece. As provações trazem sim benefícios. E eu preciso aproveitar esses benefícios. A minha atitude diante das provações, uma vez então que as provações trazem benefícios, traz maturidade, traz perseverança, traz em mim encorajamento, me faz cascudo. Agora eu entendo por que Tiago diz, tendes por motivo de toda alegria o passardes por provações. Por que a nossa geração, quando eu digo nossa geração, estou falando do pessoal da minha idade, por que a nossa geração é cascuda? Vocês lembram como é que a gente resolveu os problemas lá antigamente? Lembra? Quando a mãe da gente pegava a gente de peia e a gente fala, quem é aqui que chegou na mãe e falou assim, vou chamar o conselho tutelar? Conselho tutelar? Se eu falo um negócio desse para minha mãe, meu Deus, então as nossas vidas nos fez cascudos, irmãos, firmes. Deus quer criar uma geração forte, um povo forte, porque Deus é o Deus forte, é o Deus que nos sustenta. O que nós aprendemos nesta carta importantíssima para a igreja dos dias de hoje? Nós aprendemos que as provações fazem parte da vida cristã, então não reclama não reclama, porque não vai adiantar. Se reclamar adiantar, se acabasse com as provações, irmãos, a gente vivia reclamando para resolver cada provação, cada dificuldade. Então não reclama, elas fazem parte. O que nós vimos? Que as provações são variadas. Às vezes você hoje está passando por uma situação mais tranquila, que dá para resolver, mas lá na frente pode ser que você passe por algo que vai além das suas forças. Mas nunca se esqueça, Deus tem a sua graça e ela é multiforme. Deus está assistindo você. Você está sendo assistido por Deus. Ele é o seu pastor. Ele está cuidando do seu rebanho. Nenhuma ovelha escapa. Lembra daquela
parábola das 99 ovelhas e uma vai embora. Lembra dela? O que Jesus fez? O que o texto fala? Que o pastor foi lá e buscou a sua ovelha. Por quê? Porque todas as ovelhas eram para estar reunidas, para que o bom pastor pastoreie. Portanto, ele não desiste de você. Aqueles que o Pai me deu, esses vêm a mim, de modo nenhum lançarei fora, disse Jesus. E por fim, nós aprendemos que as provações, elas são pedagógicas, elas trazem ensinamentos a cada um de nós. Que bom que Deus se preocupa em nos ensinar. Você já imaginou se Deus nos deixasse aqui para aprendermos sozinhos a respeito da vida? De como caminhar com Ele? Deus nos ensina, irmãos. Sabe por que Ele nos ensina? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer um povo que ande nos seus caminhos e que obedeça às suas leis. Um povo que seja chegado a Ele. E para isso Ele usa também as provações. Portanto, não reclamemos. Mas vamos fazer como o Tiago disse. Tende por motivos de alegria ao passardes por várias provações. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe. Eu sei que dizer isso aqui é muito fácil. E na hora da angústia é que nós precisamos lançar mão daquilo que nós aprendemos nessa noite. Eu sei que eu vou passar por algumas dificuldades, como eu tenho passado, e que eu já passei, e certamente passarei por outras. Mas eu não posso esquecer dessas verdades, de forma alguma. Elas fazem parte da minha vida, são variadas, mas a graça de Deus me assiste. Deus nunca me abandonou, nunca. E não vai ser nos momentos mais difíceis que Ele vai me abandonar, e nem abandonar você. Portanto, glorifique a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelas exortações que o Senhor trouxe às nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pelas provações também, porque em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. Às vezes, ó Deus, nós ficamos aflitos, angustiados, como se não tivesse ninguém conosco, como se estivéssemos tão somente sozinhos, e isso não é verdade. A tua palavra nos diz, ó Deus, que a graça do Senhor é multiforme e nos assiste em todas as nossas dificuldades. Nós te louvamos por isso, Senhor, mas clamamos que o teu Espírito Santo esteja agindo em nossos corações, para que essas verdades desçam para os nossos corações. Ó Deus, nos momentos difíceis, que possamos relembrar do que nós aprendemos na tua palavra. Abençoe os meus irmãos, abençoe nas suas dificuldades, ó Deus, dê forças a cada um, ensina-nos, ó Deus, nos momentos difíceis, em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, vão em paz, porque Deus é Deus de paz. Receba dele toda a bênção, toda a graça, porque Ele tem cuidado de vós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.
Aleluia.